Para o vídeo de hoje eu quero que você imagine a seguinte situação. Você, aluno de ensino fundamental ou ensino médio, precisa ir ao banheiro. Está dentro da sala de aula, a aula ainda tem um bom tempo antes de que acabe e você precisa da permissão do professor para sair da sala de aula. Porém, você não sabe exatamente quais são os critérios dele de deixar ou não os alunos saírem. Você já viu ele recusar o pedido de um outro aluno que perguntou um pouco antes. Então você fica naquela dúvida, naquela ansiedade. Será que você não espera a aula acabar? Será que você não espera outra pessoa perguntar para ver se o professor não muda os critérios? Será que se você não esperar demais, outra pessoa vai pedir para ir ao banheiro e tomar o seu lugar? Talvez exista uma cota, um número secreto de alunos que podem sair ou não. O nervosismo começa a tomar conta, você começa a pensar que talvez se você segurar o xixi ou o cocô, você vai ter problemas no estômago ou problema na bexiga. Você lembra de um relato que você ouviu não sei aonde, de uma pessoa que passou mal, que fez xixi nas calças, que passou vergonha. E de repente você já fica pensando se você tem o número do seu pai no celular para poder ligar, caso você precise dele te buscar para trocar sua calça, alguma coisa. E aí o sinal toca. Você segurou 20 minutos pensando, corroído de ansiedades, porque você simplesmente não podia sair, porque você não podia fazer algo que é muito simples quando você está em casa, que é ir ao banheiro. Será que não existe alguma regra que proíba esse tipo de constrangimento? Será que os professores realmente têm o direito de proibir os alunos de ir ao banheiro? É essa a dúvida que nós vamos solucionar no episódio de hoje. Bom, primeiro de tudo, eu acho que vale a pena dar a resposta logo de cara, porque isso aqui não é objetivo fazer clickbait, é informar. Sim, os professores podem escolher quando os alunos saem da sala ou não. Essa é a resposta curta. Porém, depende. É necessário esse adendo. O depende vem por muitas circunstâncias. O professor ele pode controlar quem entra e quem sai na sala de aula porque a escola ela atua como seu guardião legal na ausência dos seus pais. Assim como uma criança, apesar de ter o direito de ir e vir para onde ela quiser, seja no ECA ou na Constituição Federal, ela tem que ter autorização dos seus guardiões para se locomover nos espaços, até porque crianças e adolescentes não têm liberdade total. Por mais que alguém diga o contrário, não tem, porque são consideradas pessoas em desenvolvimento, então não são plenamente capazes de tomar escolhas por si só, portanto não são livres. Então, de novo, uma resposta curta é: a escola pode, sim, limitar a movimentação dos alunos dentro do espaço escolar, e isso inclui o uso do banheiro. Mas, como eu disse, porém, depende. No caso, algumas limitações básicas em relação ao uso do banheiro. Por exemplo, limitar o número de alunos que saem da sala de aula por vez, para ir ao banheiro para evitar um tipo de confusão ou coisa do tipo. Mas tem que ser alguma coisa razoável. Se o professor sabe, por exemplo, que a média que um aluno demora para ir ao banheiro é de 5 a 10 minutos, e se o aluno que está no banheiro demorar demais, você deixa sair o segundo aluno e pronto. Você fica com 2 alunos fora da sala de aula. Há uma presunção de boa-fé, portanto, tanto do professor para com o aluno, quanto do aluno para com o professor. Quando há algum tipo de abuso, como por exemplo, o professor se convence de que aquele aluno não pode ir ao banheiro, não importa a circunstância porque ele não é de confiança, aí não pode, realmente. Esse tipo de restrição total não faz nenhum sentido, porque tem que presumir que o aluno ele vai ao banheiro, e se o aluno sair da sala de aula e não for ao banheiro, não é culpa do professor. Aí o aluno vai ser punido de outra forma, por outras circunstâncias. O que é bom colocar aqui é a questão do bom senso e de qual problema está sendo combatido. Por exemplo, o professor está restringindo os alunos a entrarem e saírem de sala com uma questão de disciplina, ou seja, está usando o banheiro e a saída ao banheiro como forma de punir os alunos? De novo, está errado. Mesmo aquela questão que eu forneci outrora de controlar o número de alunos que vai ao banheiro por vez também não é um argumento lá muito bom. É tudo uma questão de bom senso, como eu disse. E onde o bom senso não é suficiente, entra outra questão. Muito além do ECA, da Constituição Federal e etc., que é o regimento da escola. Poucos alunos perguntam, mas é necessário, nessas situações de conflito, dar uma lida no que o regimento da escola diz. O regimento tem que ser muito claro quanto à permissão do aluno de sair de sala, as permissões necessárias de vez em quando para frequentar o corredor, de repente, e outros espaços públicos, e quando ela se dá. Ali deve estar escrito muito claramente se o professor pode restringir a saída do aluno e em quais circunstâncias. Raramente você vai ver escrito num regimento que o professor tem o direito de controlar a saída ao banheiro, por exemplo. Porque até se uma escola escrever tal coisa num documento oficial, ela corre o risco de ser processada. Então é tudo muito extraoficial. Então minha dica, mais do que recorrer ao ECA, à Constituição Federal ou bater boca com o professor, é perguntar o que está escrito no regimento da escola. Qual que é a regra escrita sobre ir ou não ao banheiro, sobre poder sair da sala de aula com ou sem a permissão dos professores.
Você, se procurar no Google, vai encontrar textos muito extremos dizendo que o professor não tem direito nenhum de proibir, que os alunos têm que se rebelar e absurdos, e vivendo até mesmo algumas indenizações milionárias. Milionárias não, mas de milhares de reais ali de alunos que sofreram algum tipo de situação por não irem ao banheiro. Mas tenha em mente uma coisa, quando o aluno ganha uma ação ou processa uma escola e um professor, raramente é por não poder usar o banheiro, é por alguma consequência disso. Quando o aluno, por exemplo, sofre algum constrangimento, que acaba fazendo xixi nas calças, ou acaba passando mal, tendo um problema de infecção urinária, por exemplo, por segurar o xixi por muito tempo. Mas raramente você vai ver um protesto porque o aluno não conseguiu usar o banheiro, não aconteceu nada e simplesmente isso vira um escarcéu. É como eu disse, no final das contas o que impera é o bom senso, mas onde não entrar o bom senso, regimento escolar, ECA, Constituição Federal e eventualmente até processar os envolvidos. Eu sei, é uma questão que não existe uma resposta direta, como talvez você gostasse. Eu mesmo, quando conversei com alguns alunos, eles mencionavam muito orgulhosos a questão do artigo 16º do ECA, como se fosse uma carta extra do baralho que você pode sacar e obrigar o professor a te tirar da sala. Mas não existe isso. No fundo, como tudo que eu falo aqui nesse canal, e muitas das minhas dicas, converse com a sua escola, converse com o professor, peça para ver os documentos e as regras. Os desentendimentos costumam desaparecer simplesmente quando você tem um pouco de bom senso e se atém aos detalhes. De qualquer forma, acho que isso já serve com algum norte para aqueles mais perdidos. No mais, eu fico por aqui. Meu nome é Luiz, professor de História e de Tecnologia, e este é o canal Que História é Essa? Até a próxima e tchau!